como identificar uma seita? Eu aprendi essa técnica com o pastor Nathanael Rinaldi, que foi meu professor lá no Instituto Cristão de Pesquisas. Então, ele ensinava o seguinte: quais são as 4 operações matemáticas? Então, todo mundo sabe quais são as 4 operações matemáticas, não é verdade? Então, vamos relembrar? As 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão. 4. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Né? Somar, diminuir, multiplicar e dividir. Bom, e se eu disser para você que de uma forma didática eu vou ensinar você em poucos minutos, através das 4 operações matemáticas, como você identifica uma seita? Então, vamos lá. Primeiro, na adição, se você tem um caderno aí, escreva aí. Na adição, toda seita adiciona alguma coisa à autoridade canônica da Bíblia. Toda seita pseudo-cristã, que parece que é cristã, mas não é, eles têm uma característica: eles adicionam alguma coisa à Bíblia, tornando a Bíblia automaticamente insuficiente, portanto necessitada de algum tipo de complemento às suas revelações. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas dizem, está em documento, tá? As testemunhas de Jeová, elas dizem que você sozinho não consegue ler e entender a Bíblia, sem que você tenha a sentinela, a despertai, o conhecimento que conduz à vida eterna, os materiais da Sociedade Torre de Vigia, junto com a Bíblia. Então você tem que ler a Bíblia mais o material da Torre de Vigia. Se você não tiver o material da Torre de Vigia, você não vai entender a Bíblia por mais que você leia. Então, quando as testemunhas de Jeová dizem que o que eles escrevem na sentinela interpreta o que está na Bíblia, quando você lê a Bíblia sozinho, sem a sentinela, você não consegue entender, automaticamente eles estão caindo no primeiro erro, adicionando alguma coisa à palavra de Deus. E essa é uma característica marcante de seita. Deixa eu falar uma coisa para você. As seitas sempre adicionam alguma coisa à Bíblia. Por exemplo, eu falei aqui há pouco, né? Que uma das seitas pseudo-cristãs é o Adventismo. Aí tem um monte de gente lá nas propagandas do Facebook, todo mundo falando mal, porque eu sou adventista, não sei o que lá. Então vamos lá. Os adeptos do Adventismo têm os escritos da Ellen White, que é a profetisa do movimento do Advento. Eles entendem que os escritos da Ellen White são inspirados, são tão inspirados quanto os livros da Bíblia. Eles declaram o seguinte, vou citar um trecho de um dos livros dele: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração. Esses escritos têm aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Eu estou lendo textos de livros dos adventistas. Essa alegação, na minha opinião, é altamente comprometedora. Diversas profecias de Ellen White não se cumpriram. E diversas coisas que a Ellen White fala, né, sobre saúde, por exemplo, vou dar um exemplo. A Ellen White, ela vai pregar, né, num dos livros, contra a masturbação. E aí, até aqui, tudo bem, os cristãos como um todo defendem, né, que a masturbação é um pecado, porque a questão do pensamento, onde você está e tal, tudo mais. Ok, mas a Ellen White, ela vai além, ela vai dizer o seguinte, que esse ato da masturbação, ela causa dor de cabeça, náusea, tontura, e aí a pessoa começa a perder o intelecto, tipo, ela fica menos inteligente, tal. Quer dizer, não é verdade. Então, os adventistas do sétimo dia, eles são uma seita quando eles declaram que eles entendem que os escritos da Ellen White são também inspirados. Outra seita que também adiciona alguma coisa à palavra de Deus, que eu falei agora há pouco, as testemunhas de Jeová. O candidato ao batismo das testemunhas de Jeová, ele deve saber responder 125 perguntas. A maioria dessas perguntas nega a doutrina bíblica evangélica, tá? E certamente, com a literatura das testemunhas de Jeová,
é impossível compreender a Bíblia, é o que eles têm que dizer, senão eles não podem ser batizados. E esse negócio de ser batizado não é particularidade só da Testemunha de Jeová, não. Os adventistas do sétimo dia, para se batizar nas águas, eles precisam declarar que Ellen White é o espírito de profecia. Se alguém quer ser adventista do sétimo dia, se você conhecer alguém que fala assim, eu sou adventista do sétimo dia, pode saber que lá no batismo dele, ao invés de falar que crê em Cristo como seu único e suficiente Senhor Salvador, não sei o que lá, não, eles dizem isso também, mas eles dizem que eles acreditam que os escritos da Ellen White são realmente inspirados por Deus, que ela foi uma profetisa enviada por Deus e que aquilo que ela escreveu, enfim. A primeira característica de identificar uma seita é a adição. São 4 operações matemáticas que nós vamos relembrar aqui. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Na adição, toda seita adiciona alguma coisa à Bíblia. Toda seita adiciona alguma coisa à Bíblia. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon julga seu princípio divino de inspiração mais elevado que a Bíblia. Mais elevado do que a Bíblia. Você está entendendo? Os kardecistas não têm a Bíblia como base, mas tem a doutrina dos espíritos, codificado por Allan Kardec. Tem lá o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas são as verdadeiras escrituras. A Bíblia é um apoio. Entende? Então, quando você percebe que o Espiritismo tem os escritos do Allan Kardec como equiparados e talvez até mais importantes que a Bíblia, que a Testemunha de Jeová tem os escritos da Sentinela, os escritos da Sociedade Torre de Vigia, impede igualdade com a Bíblia, que os adventistas têm os escritos da Ellen White, impede igualdade com a Bíblia, que os Mormons, eu não sei se você sabe o que eu vou falar agora, mas você pode comprar, aliás, você pode até ganhar, se você pedir para um Mormon na rua, eles têm uma obra tríplice, que é a Bíblia. Eles têm 3 livros básicos, né? Então vamos lá, a Bíblia, o livro de Mormons, são 4 então, a Bíblia, o livro de Mormons, Doutrinas e Convênios e Pérolas de Grande Valor. Esses 3 livros, livro de Mormon, você já deve ter visto, o capinha azul e tal, o Outro Testamento de Jesus, livro de Mormon, Doutrinas e Convênios e Pérolas de Grande Valor, esses 3 livros, eles são o tripé da base da doutrina anticristã Mormon. Então, se você quiser hoje, você conversa com o Mormon e fala assim, eu queria a Bíblia, a obra completa, fala desse jeito para eles. Eles vão te dar uma Bíblia. Então, você abre a Bíblia lá na primeira página, Gênesis. Aí vai até de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Quando terminar Apocalipse 22, no mesmo papel Bíblia, começa o livro de Mormon. Quando terminar o livro de Mormon, começa Doutrinas e Convênios. Quando terminar Doutrinas e Convênios, começa a Pérola de Grande Valor. Então, quer dizer, eles não podem nem ao menos negar que eles estão adicionando alguma coisa à Bíblia, mas a adição é só a primeira característica de uma seita. Então, vamos para a segunda? Na segunda característica de seita, qual é a primeira? Toda seita adiciona alguma coisa à palavra de Deus. Toda seita pseudo-cristã adiciona alguma coisa à palavra de Deus, ok? Vamos para a segunda característica de seita. Adição, agora subtração. O que acontece na subtração? Toda seita pseudo-cristã subtrai alguma coisa da natureza de Deus. Toda seita subtrai alguma coisa da pessoa da Trindade, por exemplo, das pessoas da Trindade, por assim dizer. Pronto. Toda seita subtrai alguma coisa da Trindade. A maçonaria, por exemplo, vê Jesus simplesmente como mais um fundador de uma religião, ao lado de outras personalidades mitológicas, ocultistas, religiosas, tipo Orfeu, Hermes, Krishna, Buda, Maomé. Eles colocam todo mundo no mesmo balaio, quer dizer, subtrai algo da pessoa de Cristo, subtrai de Cristo a sua divindade. A LBV, a Legião da Boa Vontade, subtrai a natureza humana de Jesus, olha que interessante, dizendo que Jesus possuía apenas um corpo aparente, fluídico, mas não era carne de verdade. Além de negar sua divindade, dizendo que ele jamais afirmou que fosse Deus, eles negam a natureza divina. Outros grupos também subtraem a divindade de Jesus. As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um anjo, que ele é a primeira criação de Jeová.
Os kardecistas ensinam que Jesus foi apenas um médium de Deus. Tá certo? Vamos lá. Os mormons negam a divindade de Jesus. As testemunhas de Jeová negam a personalidade do Espírito Santo. Então, quando diminuiu alguma coisa, eu vou tentar acelerar aqui por causa do tempo, tá? Quando subtraiu alguma coisa da pessoa de Deus, da natureza de Deus, tá? O Jesus que eles falam não é o da Bíblia, o Jesus que eles falam é reduzido, o Deus que eles pregam é diminuído, o Espírito Santo que eles falam foi mexido, então se trata de uma seita. Em terceiro lugar, terceira regra básica para se identificar uma seita. Na terceira regra básica, então vamos lá, adição, eles adicionam alguma coisa à Bíblia. Na subtração, subtraem alguma coisa da pessoa da divindade, ou das pessoas da trindade. Vamos colocar de Deus, subtraem alguma coisa da natureza de Deus. Em terceiro lugar, multiplicação, adição, subtração, multiplicação. As seitas multiplicam os meios de salvação. Como assim, pastor? Como assim, professor? Elas pregam uma autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. É Jesus, a cruz, vezes alguma coisa. A salvação para as seitas, na verdade, é pelas obras. Tá? As seitas falam que são salvos. Você pega um adventista. Aí você fala assim, olha, vocês são salvos pela fé ou pelas obras? Aí eles falam, não, nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. Mentira. Eles falam isso, mas na vida real eles acreditam que a salvação é pelas obras. Veja só, eu vou pegar aqui um texto dos adventistas, vou dar aqui uma prova documental, um documento, vou mostrar aqui para vocês o material, não sei se a câmera vai pegar bem aí, mas está bem aqui, vou mostrar para vocês esse material aqui do nosso curso. Esse curso tem tipo, dezenas, centenas de provas documentais, aqui tem um documento. E aí eu vou ler, para quem não conseguiu ler aí pela câmera, mas quem baixou o material vai ter aí. Vamos lá. A Ellen White, profetiza o movimento adventista, diz o seguinte, abre aspas, eu vou ler um trecho do livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página, deixa eu achar aqui, na página 22. Livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, editado e impresso em 1956. E se você der um Google, você vai achar. Quer ver, ó? Quem não tem o material, abre aspas no Google aí, abre o Google e abre aspas. Eu vou ler o trecho. Diz assim, ó. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Quer dizer, se a guarda do sábado é essencial para a salvação de acordo com o Adventismo do sétimo dia, que tipo de salvação pela graça é essa? Que tipo de salvação pela fé é essa se eu tenho que guardar um dia? Senão não sou salvo. Então, essa é a multiplicação. As seitas multiplicam as formas de salvação. O Seixonoye, por exemplo, nega a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor do sangue de Cristo na remissão de pecados, chegando a dizer que se o pecado realmente existisse, nem os Budas de todo o universo poderiam extingui-lo, muito menos a cruz de Cristo. Você tem que ser bom com as pessoas para você ser salvo. Os mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Cristo, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela igreja mormon, não haverá salvação. Quer dizer, não é só a Bíblia, é a Bíblia multiplicada pelas ideias dos fundadores. Então você tem lá o Joseph Smith, que teve um fim trágico, ele foi assassinado porque ele era amante de uma das mulheres, lá da empregada, morreu de tiro, um homicídio. Você está entendendo? Mas hoje ele é o santo do santo dos santos, e todo mundo venera Joseph Smith e tal. E aí eles afirmam que o sacrifício de Cristo não é tudo que você precisa. Outro requisito foi exposto pelo segundo profeta dos Mormons, chamado Brigham Young. Ele diz o seguinte: nenhum homem ou mulher nessa dispensação entrará no reino celestial de Deus sem consentimento de Joseph Smith. Quer dizer, esse cara que é um adúltero, né, você está entendendo? Polígamo. Aliás, tem um livro, pesquisem aí quem está na fiação aí da pesquisa. Coloca assim, ó, Por que abandonei o mormonismo? O nome do livro é Por que abandonei o mormonismo? Talvez você não ache mais para comprar, mas deve ter para baixar, que esse livro é antigo. Sabe quem escreveu esse livro? A neta de Joseph Smith. A neta do fundador. E aí ela fala, por que eu abandonei o mormonismo? Meu avô era polígamo. E ele fala sobre a moral de Joseph Smith. E aí vem
uma das doutrinas do mormonismo é o Joseph Smith quem fala quem entra no céu e quem não entra. Você está entendendo? Então, em primeiro lugar, adição. Aceitas, adiciona alguma coisa à Bíblia. Segundo lugar, subtração. Fazer assim. Primeiro, adição. Adiciona alguma coisa à Bíblia. Segundo, subtração. Subtrai algo de Deus. Terceiro, multiplicação. Eles multiplicam os meios de ser salvos. Deixa eu falar uma coisa para você. Falei esses dias no programa aqui. Quando você vê uma testemunha de Jeová saindo de manhã, né? Essa frase que eu falo na maratona, eu não inventei essa frase. Essa frase é do pastor Nathanael Rinaldi. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? E aí você vê os testemunhos de Jeová de manhã, né? Por vezes alguém fala assim, eu já vi isso, né? Nossa, puxa, eles estão errados, né? Tal, mas você vê a vontade que eles têm. Não é nada disso. É porque na seita da testemunha de Jeová, você tem uma quantidade de horas mensal para fazer. Se você não fizer aquela quantidade de horas, você não é contado como testemunho de Jeová. E se o evento lá apocalíptico acontecer na cabeça deles, você se perde. Então o pessoal não vai porque eles são altruístas, eles estão envolvidos com o evangelho. Não, eles estão comprando salvação. É a multiplicação, a salvação lá é multiplicada, não é só a graça, não é só a cruz, não é só a fé, não é só as escrituras, é serviço, meu amigo. Eu vou te dar uma dica de um livro para você baixar, né? Não sei se vai ser fácil achar, mas o nome do livro é Crise de Consciência. Crise de Consciência. Esse livro foi escrito por um irmão chamado Raymond Franz. Eu vou explicar quem foi Raymond Franz. Raymond Franz era sobrinho de Frederick Franz. E vou te explicar quem foi Frederick Franz. Frederick Franz foi o presidente das Testemunhas de Jeová. E o sobrinho dele, que era do corpo governante, quem foi testemunho de Jeová conhece um pouquinho do que eu estou falando, sabe que é o corpo governante. O corpo governante é uma mesa com 12 ou 14, parece-me 14 hoje em dia, homens que coordenam toda a linha editorial das Testemunhas de Jeová. O Raymond Franz era do corpo governante e ele era o principal teólogo das Testemunhas de Jeová. Eu estou falando da década de 80, de 70 para 80. E ele se converteu a Cristo. Isso foi uma bomba atômica na Testemunha de Jeová nas últimas décadas, tá? Ele faleceu recentemente, infelizmente, faz uns 2 ou 3 anos. Mas ele escreveu um livro chamado Crise de Consciência. E esse livro continua sendo uma bomba atômica. Se você conhece uma Testemunha de Jeová, baixa o livro, que eu não sei se tem mais para comprar, acho que não tem mais. Baixa o livro, imprime, sei lá, e entrega para essa pessoa. Fala assim, eu queria que você lesse esse material e comentasse comigo a respeito. Bom, falei sobre adição, aceitas adicionam alguma coisa à Bíblia. Falei sobre subtração, eles subtraem alguma coisa de Deus. Falei sobre multiplicação, eles multiplicam os meios de ser salvos. E agora eu vou falar sobre a divisão. A divisão é o seguinte, as seitas dividem a glória que é dada, que é devida a Deus, com a própria organização. A glória devida a Deus é dividida com a glória do sistema religioso. Quer dizer, você não pode ser fiel a Deus só. Você tem que ser fiel a Deus e à organização. Por exemplo, um adventista do sétimo dia, ele precisa honrar tanto a Deus quanto a igreja do adventista do sétimo dia. Uma testemunha de Jeová, ela tem que honrar a Deus e a organização, porque na cabeça deles a organização é o sistema divino aqui na Terra. Então, um exemplo, o sistema religioso se torna responsável pela apresentação ideal de Deus, conduzindo o adepto a uma postura de exclusivismo religioso. Por exemplo, quando eu falo que a divisão, eles dividem a glória com Deus, isso é o exclusivismo. Ou seja, só nós sabemos, só nós temos, só nós podemos, só nós somos salvos. Se você quer ser salvo, é comigo. Se você quer aprender sobre Deus, é nessa cartilha. Se você quer, é nessa religião. Se você quer, a gente vai batizar você a partir de agora que vai começar. Ou seja, eles dividem com Deus a sua glória. A glória que seria devida a Deus, agora também é dividida com a organização. Agora eu vou passar para um outro ponto, que é
outras características fundamentais. Já aprendemos as 4 operações matemáticas. Então vamos lá, recapitulando. Na adição, toda seita adiciona alguma coisa à Bíblia. Na subtração, toda seita subtrai algo da divindade. Na multiplicação, toda seita multiplica os meios de salvação, ou seja, salvação pelas obras. E na divisão, eles dividem com Deus a glória que o fiel devia dar a Deus, é a Deus e a eles. Ou seja, só eles são salvos, só eles. É a questão do se sentir a última bolacha do pacote, enfim, tudo mais. Você já deve ter conhecido pessoas assim ou sistemas assim. Agora tem outras características que eu vou chamar aqui de características secundárias. Por exemplo, em primeiro lugar, eles têm um sistema centralizador de governo. Uma liderança completamente centralizada, somente nos parâmetros pré-estabelecidos pela organização, tá certo? Tá lá no ponto 13, para quem tem o material aí, outras características fundamentais, eu dei tudo lá para você. Um outro ponto de característica é a autoridade divina do líder. Agora mesmo eu falei sobre Joseph Smith, um adúltero, um ordinário, você tá entendendo? Um cara que tinha várias mulheres, aliás, até o dia de hoje, nos Estados Unidos, em países onde é permitido, existe bigamia e poligamia entre os mormons. Até hoje, graças à vida imoral do seu líder, Joseph Smith, que morreu assassinado, baleado por um caso extraconjugal. Mas, na cabeça deles, ele é quase um deus. É ele que define quem vai para o céu e quem não vai. Então, a segunda característica que eu estou chamando aqui de secundária, né, é a autoridade divina do líder. Né? Então, o Joseph Smith que eu falei aqui, a Ellen White, por exemplo, meu Deus, olha, eu vou falar uma coisa aqui que é que eu não sei, isso que eu vou falar não é do meu feitio, que eu não posso provar exatamente. Mas quem é adventista sabe o que eu vou falar. E se quiser me contesta, mas sabe o que eu vou falar. Na escola sabatina, é muito comum os adventistas pegarem livros da Ellen White e falar assim, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no Grande Conflito? Na página tal. Que palavra de Deus? Quem falou que o que a Ellen White escreveu é a palavra de Deus? Mas isso é na boca pequena, lá na escola sabatina do Adventismo, é assim que fala. Você está entendendo? Então, para eles, a autoridade do líder é inquestionável. A Ellen White é inquestionável. Agora, onde já se viu deixar ou assumir que o que uma mulher fala, né? E aí tem toda uma questão, porque eu não sei se vocês sabem, a Ellen White, quando era adolescente, a Ellen White tem uma irmã gêmea, tinha, né? A Ellen White tinha uma irmã gêmea, você tá entendendo? E aí, ela quando era pequena, ela tomou uma pedrada, né? Mas uma pedrada importante, ela que modificou o formato da cabeça dela, né? Ela caiu, a partir de então ela tinha convulsões, né? A Ellen White, muitas das visões que ela tinha, e aí eu não quero desmerecer, leia a história da Ellen White, muitas das visões que a Ellen White tinha eram acompanhadas de sintomas de convulsão. Você está entendendo? É só pegar o livro que ela mesma escreve que você vai saber a respeito disso. Então, segunda característica extra, né? A autoridade divina do líder. Terceira característica extra, doutrinas exóticas, quer dizer, ensinos fundamentais exclusivos. Vou pegar aqui o adventismo, porque eu já estou com a mão na massa. Os adventistas do sétimo dia, eles acreditam, se liga nessa, só adventista, ninguém mais, só adventista acredita nisso que eu vou falar. Adventista do sétimo dia acredita que Jesus morreu, tudo bem, há 2000 anos atrás, ressuscitou ao terceiro dia, subiu para o céu, ok. Mas eles acreditam que Jesus, lá no céu, ele estava num lugar chamado santuário. E que só no dia 22 de outubro de 1844, quer dizer, 1800 anos depois, no dia 22 de outubro, por uma conta que eles fizeram, eles entendem que Jesus saiu do santuário e entrou no Santo dos Santos. E a partir desse dia, ele se sentou com o Pai numa mesa e começou a deliberar sobre todos os nomes, todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações de todos os tempos. E o nome dessa doutrina exótica é juiz investigativo. E essa é a espinha dorsal do adventismo. O adventismo, quem não crê no juiz investigativo, deixa de ser adventista. Você está entendendo? Você pode pegar, por exemplo, Mormon, uma doutrina exótica dos Mormons. Os Mormons é o pessoal que acredita que... vamos pensar aqui nos Mormons. Os Mormons acreditam que, assim como Deus aqui na Terra reina
Se você obedecer direitinho, parari, parará, um dia você vai ser igual a esse Deus em outro planeta. Assim como Deus é no planeta Terra, você vai ser de outro planeta, um Deus também. Você está entendendo? Vamos lá. Doutrina exótica da Testemunho de Jeová. O céu é para 144 mil pessoas. Só a Testemunho de Jeová fala isso. Quer dizer, o céu da Testemunho de Jeová é menor que o Maracanã. Cabe menos gente no Maracanã, era 150 mil. O céu da Testemunho de Jeová é 144. Outra característica, quarta característica extra das seitas. Despersonalização do adepto. Se retira do seguidor qualquer condição psicológica de se ver como indivíduo. Vou dar exemplo. As Testemunho de Jeová. Se você é membro da Testemunho de Jeová, você é proibido de escrever um livro. Aliás, essa proibição de escrever um livro nasceu depois que o Raymond Franz, que era membro do corpo governante, se converteu a Cristo. Você está entendendo? Aí você é proibido de escrever um livro. Então você não pode, se você falar assim, eu quero escrever um livro de geografia bíblica, eu quero escrever um livro, não pode. Se você é testemunho de Jeová, só os 14 homens em volta daquela mesa no Brooklyn, nos Estados Unidos, só eles podem escrever, você não. Uma quinta característica extra de seita, limitação autocrítica. Se elimina do adepto a condição mental de análise de qualquer tipo de crítica, interna ou externa, que surja com relação ao sistema. Eu já, anos atrás, na verdade, terminei o programa, recebi a ligação de um irmão em Cristo, um ex-jogador de futebol do Corinthians, acho que até aqui dá para falar, que a esposa dele estava se tornando testemunho de Jeová. Fui à casa dele para conversar com ela, mostrei na Bíblia, mostrei na Sentinela, mostrei na TNM, na Tradução Novo Mundo, mostrei que ela estava errada, ela não tinha resposta, ela começou a chorar, ela chorava, tremia, e pergunta se ela abandonou. É difícil, meu irmão, porque é uma lavagem cerebral. Eu vou deixar aqui outras características, agora técnicas de controle mental de seitas. Número 1, hipnose. Induzir a um estado de alta sugestionabilidade por hipnose, muitas vezes disfarçada na forma de suposta técnica de relaxamento, de meditação. Testemunho de Jeová tem isso. Tá? Pressão de vigilância em grupo, dúvidas suprimidas e resistência a novas ideias por meio de exploração do sentimento de pertencimento e vigilância constante. Tipo assim, ou você crê igual a gente, ou então você sai do grupo, ou então você está fora. Terceiro, bombardeio de amor. Você fala, como assim, pastor? Isso é ruim? Deixa eu explicar o que é. É a criação de um sentimento de família, né, de pertencimento a um grupo por meio de abraço, beijo, visitas, carinho, elogios, títulos, toques, que geralmente substituem o relacionamento familiar. E aí, eu vou dar uma dica. Quando uma pessoa sai da Testemunho de Jeová, tá ouvindo a maratona aqui, vai estudar e percebe que lê o livro Crise de Consciência e fala assim, eu estava num erro, estava num engano, quero sair. Eu já ganhei Testemunho de Jeová, eu sei como é. Então a pessoa sai da Testemunho de Jeová, então ela tem que ir lá desassociar, por doutrina, faz uma carta, tá aí tudo bem. Mas se ele mora numa casa, tá lá o João, a Maria e 3 filhos, e um dos filhos, o Joaquim, que tem 20 anos de idade, tá ouvindo a maratona e sai da Testemunho de Jeová, deixa eu te falar o que vai acontecer. Se o Joaquim casar, o pai e a mãe não vão no casamento. Se o Joaquim morrer, o pai e a mãe não vão no velório. Acabou todos os vínculos. Dê um Google nisso que eu estou falando. Entra no YouTube e pesquisa. Ex-testemunho de Jeová com problema na família. É uma desgraça. É uma desgraça. Não estou falando só de salvação, eu não estou falando, a gente vai ter tempo, se Deus quer, na maratona para falar sobre isso, mas eu estou falando da desgraça familiar causada pelo império das seitas. Outro ponto, rejeição de antigos valores, acelerar a aceitação do novo estilo de vida, constantemente denunciando valores antigos e crenças ortodoxas. Quinto ponto, doutrinamento confuso, incentivar a aceitação cega, a rejeição da lógica por meio de palestras complexamente elaboradas, até bonitas e tudo mais. Outro, remoção da privacidade, alcançar a perda da capacidade de avaliar de forma lógica, impedindo a contemplação particular de um pensamento ausente do grupo. Olha, esse aqui são 22 técnicas, né,
de controle mental, eu falei aqui 5 ou 6, tá? Mas tem a fragilização, né? Que é muito, muito forte, muito marcante, que infelizmente não dá tempo de comentar aqui.